Eu sou mais forte, mais inteligente, melhor do que vocês. Todos vocês devem agradecer a Deus por eu ser quem sou. A autoestima de Ronaldo há muito se transformou em autoadmiração. O jogador de futebol está disposto a passar horas contando como é rico e bonito. Construiu um museu inteiro em sua homenagem. Em casa, além de retratos, fotografias e espelhos, ele instalou uma réplica de cera de si mesmo em tamanho real. O que ele faz com isso? Só Deus sabe. Isso até provoca um sorriso sarcástico nos fãs mais fervorosos do português. No entanto, seus penúltimos empregadores certamente não acharam isso engraçado. As birras e desejos de Cristiano já são demais. Hipocrisia, egoísmo, arrogância e inveja. Tudo isso está por trás dos recordes de um dos melhores atletas de todos os tempos. Vocês não são heróis. Eu sou um verdadeiro herói. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, um jogador de futebol português que joga pelo time do Al Nassr, tricampeão da Inglaterra, bicampeão da Espanha e da Itália, campeão da Europa, pentacampeão da Champions League, bicampeão da Supercopa da UEFA, 4 vezes campeão do Mundial de Clubes, 5 vezes vencedor da Bola de Ouro e 4 vezes da Chuteira de Ouro, bicampeão da Supercopa da Espanha, Supercopa da Itália e Copa da Liga, detentor da Copa e Supercopa da Inglaterra, Supercopa de Portugal e Copa da Itália. Galera, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qual a sua opinião sobre o robozão e suas atitudes como pessoa. Bem, tenham um bom vídeo e vamos lá! Ao listar as regalias de nosso herói, estamos dizendo que cada uma delas é uma grandeza e não há dúvida sobre a grandeza de Ronaldo. Apenas 4 jogadores, no máximo, poderiam disputar o título de melhor jogador de todos os tempos com ele. E como pessoa, Cristiano não é ruim, ele ajuda as pessoas a participar de ações de caridade. No entanto, o vídeo de hoje mostra outro lado dele. Não vamos pagar pau ao português, ainda mais porque ele mesmo lidou muito bem com isso sem nós. Você se pergunta por que o estúdio de cinema Universal decidiu fazer um documentário sobre mim e não sobre o Messi. Eu lidei com isso com compreensão. Eles estavam procurando pelo melhor jogador de futebol do mundo. E é por isso que estou aqui. Ver Messi receber a Bola de Ouro 4 vezes consecutivas foi difícil para mim. Sim, depois que ele a recebeu pela 2ª ou 3ª vez consecutiva, eu disse, não vou mais comparecer a isso. A verdade é que o tema do Messi é doloroso para Cristiano. Ele constantemente menciona o sobrenome dele com esse traço de caráter, talvez, de inveja. É realmente difícil aceitar o fato de que você se entregou completamente ao esporte, abandonou maus hábitos, você passa dia e noite na academia. E mesmo assim, mesmo que seja uma pequena maioria, a maioria tende a favorecer o argentino, que nem se esforça tanto quanto você, o português. Isso é extremamente irritante, ele faz de tudo para esconder esse fato, mas nem sempre consegue. Por exemplo, há a história com o jogador de futebol italiano Antonio Cassano, que disse em uma entrevista que para ele só existe um verdadeiro Ronaldo, isso é, o fenômeno, e considera Messi o melhor jogador do mundo. A isso, o português não hesitou em encontrar o número dele através dos administradores da Juventus e escrever-lhe dizendo, eu tenho muito dinheiro e marquei mais de 750 gols, você só marcou 150 ao longo de toda a sua carreira. Você não tem o direito de falar assim. Parece que não é da conta dele a opinião do Cassano. Objetivamente eles estão em planetas diferentes, mas isso magoou Cristiano. E como não lembrar da birra dele no caso dos elogios do presidente da FIFA ao Messi? Se Blatter não tivesse dito que ele prefere o Léo, por que foi preciso pedir desculpas publicamente? O português ficou extremamente ofendido, expressando isso em suas redes sociais. Diante de reações como essas, as mídias não deixaram passar despercebidas. Mais um momento interessante, o atacante não apertou a mão do presidente da UEFA. Como foi revelado anteriormente, Platini compartilhou a opinião de que Neuer deveria ter recebido a Bola de Ouro em 2014. Vale lembrar que nosso herói recebeu o prêmio naquele ano. A tendência à inveja não é apenas um defeito humano, mas também um dos 7 pecados, onde esse vício ocupa o 2º lugar logo após o orgulho. Essas são as coincidências. Então, por que eu deveria ir lá? Eu já estou trabalhando bem para minha equipe. Eu devo ganhar mais bolas de ouro. Espírito de competição é bom, é claro, desde que não se transforme em paranoia. Já falamos sobre isso em 2016. Desde então nada mudou, só piorou. Por exemplo, a história da transferência para a Juventus. Ronaldo é um grande talento e profissional. Ele se torna o artilheiro principal da equipe, marcando 30 ou mais gols por temporada, vencendo na Itália,
Mas a Juventus ficou mais forte com ele? Eles ganharam tranquilamente os torneios internos mesmo sem ele, mas na Champions League eles falharam. O time se tornou muito dependente no final, se desintegrou completamente. A busca cega por recordes limita as ações de seus parceiros. Eles têm que cobrir as áreas que ele deixa desprotegidas, trabalhando para conciliar os interesses da equipe com os pessoais. O número limita significativamente a variabilidade para adotar essa abordagem. Ele precisa marcar aproximadamente a mesma quantidade de gols que marcava no Real Madrid. No entanto, em sua idade, isso é impossível de imaginar. Ronaldo, no entanto, teimosamente se recusa a entender isso. Por exemplo, quando lhe perguntam por que o time está perdendo, ele fala sobre suas estatísticas. Ele menciona qualquer oportunidade de bater mais um recorde, mas esquece de mencionar as mudanças nos treinadores. Sob sua liderança, em menos de 5 anos, a Juventus caiu de campeã incontestável para o 4º lugar, e agora estão tentando escapar do navio afundando. Vamos lembrar que Cristiano foi transferido para a 2ª equipe do campeonato, uma estranha coincidência, mas ele não se culpa por nada disso. No Manchester United e na Juventus, os surtos de crise se tornaram algo comum. Ele se recusou a apertar a mão de Sarri. Depois de ser substituído durante o jogo contra o Brentford, ele ficou do lado de fora assistindo ao jogo sentado nos degraus, jogando suas coisas no banco de reservas. Esse é um exemplo para os jovens. Um jogador experiente se comportando como um adolescente. Seu ego interno não permite que ele fique à sombra, permitindo que seus companheiros de equipe assumam o controle. Isso tem sido assim ao longo de toda a sua carreira. Você consegue se lembrar de algum parceiro que tenha mostrado seu melhor futebol ao lado dele? Quem ele ajudou a se tornar uma estrela? Pessoalmente, só consigo ver o exemplo contrário de Karim Benzema, que floresceu depois da saída do português. Ronaldo é arrogante, embora nos bastidores ele seja um cara normal. Tudo depende de como você se relaciona com ele. Ele é egoísta, mas ao mesmo tempo é um vencedor. Cristiano prefere que sua equipe vença por 2-1 com 2 gols dele do que por 5-0 com gols de outros jogadores. Duda não é o primeiro e nem o último. Ronaldo fica irritado se, de repente, fica de fora. Lembre-se da final contra o Liverpool, 2 gols de Bale, um dos quais foi incrivelmente belo. Todo mundo só falava sobre aquele chute, e não sobre o grande atacante que, Deus sabe que recorde ele estabeleceu novamente. O português simplesmente não podia deixar isso acontecer, perder seu momento de glória. Suas palavras exatas para os jornalistas após o jogo foram as seguintes: nos próximos dias, darei uma resposta aos torcedores. Foi ótimo jogar pelo Real Madrid. Minha artimanha egoísta funcionou. Os jornais espanhóis só escreviam sobre o futuro do atacante, e não sobre o triunfo do Real. Se todos no Real jogassem no meu nível, seríamos os primeiros. A imprensa diz que eu não sou bom o suficiente, mas as estatísticas não mentem. Não quero ofender ninguém, mas quando você é o melhor, não é tão difícil vencer. E tudo está errado novamente. E eu sou de Artagnan. Se eles jogassem bem, nós venceríamos. Eu, e mais uma vez eu. Meu primeiro uniforme é da seleção de Portugal de 2004, com o número 17 nas costas. Seria difícil me considerar astuto como Ronaldo. No entanto, esse comportamento só causa risos. Cristiano é loucamente apaixonado por si mesmo e é justamente considerado o jogador mais narcisista do mundo. O interior de sua casa consiste apenas de retratos dele nas paredes, imagens de Ronaldo em todas as prateleiras, até mesmo a roupa de cama com a marca do Ronaldo e, é claro, na sala de estar, ele precisa de uma cópia de cera de si mesmo em tamanho real. Seu penteado é cuidado por seu estilista pessoal. Há muitas histórias na imprensa sobre a obsessão do português com sua aparência. Ex-jogadores do United afirmaram que era quase impossível chegar ao espelho no vestiário. O número 7 ficava sempre em volta dele dizendo quão bonito ele era. Os companheiros de equipe brincavam, dizendo que o Messi ainda era melhor do que ele. E qual era a resposta dele? Pelo menos ele não parece assim. Homens ainda enlouquecem pelos músculos do abdômen. Desfrute da visão. Foi assim que ele assinou uma de suas fotos. Essa manifestação específica de narcisismo é mais evidente quando ele joga um jogo importante que é transmitido em estádios equipados com câmeras aéreas que capturam os jogadores em close. Portanto, a cada intervalo você o vê olhando para a câmera mais próxima e depois verificando sua imagem na tela grande, avaliando a si mesmo. Durante uma cobrança de falta, ele também lança olhares oblíquos naquela direção. Parece bastante engraçado. Ronaldo ama a si mesmo, e por causa disso, sinceramente não consegue entender por que alguém escolheria outra pessoa. Um apaixonado não vê nada além de coisas boas em seu amor. Essa é mais uma razão pela qual o jogador se ofende com tanta frequência. Como nos casos com Blatter, Cassano e Platini, ele automaticamente considera essas pessoas astutas que simplesmente o invejam. Por que as pessoas assobiam para mim? Sou rico, bonito, um grande jogador. Eles simplesmente me invejam. Eu simplesmente não tenho outra explicação.
Se o amor próprio e a adoração de sua própria imagem são coisas inofensivas, então a próxima característica de caráter pode ser considerada a mais vergonhosa. Após a derrota do Real em 2015 para o Barcelona, 2 dos jornais mais respeitados da Espanha relataram sobre o ultimato do português. Ou o treinador sai, ou eu saio. Para mim, esse tipo de chantagem é um absurdo. Quando Ronaldo entra em ação, todos que não estão do seu lado são atingidos. Lembrem-se do microfone voando em direção ao repórter, do dedo mostrado aos próprios fãs, dos ataques de birra em campo e dos golpes por trás. O tempo passa, mas nada muda. Chris se recusa a amadurecer. Após o jogo contra o Everton, o português bateu nas mãos de um jovem de 14 anos, que segurava um celular, e acabou quebrando o aparelho. O garoto autista ficou completamente chocado com o incidente. No outdoor publicitário, ele via uma estrela totalmente diferente, sorridente e amigável. Chris pediu desculpas nas redes sociais e convidou a criança para o próximo jogo. A pergunta por que um fã do Everton tinha ingresso para o jogo do Manchester permaneceu sem resposta. O português aparentemente ainda estava abalado emocionalmente. Ele perdeu várias sessões de treinamento pré-temporada e não desejava mais perder tempo em um time que nem mesmo estava na Champions. O infame truque de Cristiano Ronaldo com a Coca-Cola imediatamente se tornou manchete nos jornais. No entanto, ele não foi elogiado por seu estilo de vida saudável, mas foi acusado de hipocrisia. A razão foi um comercial no qual o atacante promove a mesma Coca-Cola, um vídeo para o mercado asiático antes da Copa do Mundo de 2006. É realmente difícil argumentar contra as acusações. Um fato é um fato. Cristiano critica duramente a marca que ele próprio já havia promovido. Concordo com ele que é importante promover um estilo de vida saudável. Isso está correto. No entanto, tenho fortes dúvidas de que quando o português urinou na roda de um carro estacionado perto de um estabelecimento noturno, era apenas água. Esse vídeo não foi criado para ofender os sentimentos dos crentes, apenas para mostrar que mesmo os maiores ídolos têm seus lados sombrios. No entanto, mesmo neles, é possível encontrar algo útil para si. Por exemplo, muitos consideram o narcisismo de Cristiano como algo sem sentido e engraçado. Mas é provável que o português não estivesse onde está hoje se não fosse por seu grande ego e obsessão consigo mesmo. Bem galera, chegamos ao final do vídeo. Espero que tenham gostado e já tenham deixado o like e se inscrevido no canal para nos deixar alegres. Deixe um comentário sobre o que você achou do vídeo. É isso e fui.